Vamos falar hoje sobre o grande perigo que acontece com nós mamães. É o excesso. É o excesso de informação, é o excesso de preocupação, é o excesso de esquecimento de nós mesmas para encontrar esse equilíbrio após a maternidade, mas principalmente o excesso de 3 tempos. E eu vou explicar para você nesse vídeo. O excesso do primeiro tempo, que é o passado, ele demasiadamente pode provocar a depressão. O excesso de passado traz aquela mágoa, aquela angústia, aquela sensação de que a gente não fez o suficiente. Às vezes a gente fica com aquele excesso de que não teve o parto como poderia, que a gente não fez a adaptação escolar como gostaria, que a gente não fez algumas escolhas como poderia. A gente fica se cobrando de coisas que hoje a gente conhece, mas que quando a gente se tornou mãe, lá alguns anos atrás, a gente não sabia, mas a gente se cobra mesmo assim. O excesso de passado, ele traz a depressão, ele traz essa sensação de insuficiência, de incapacidade e provoca essa tristeza profunda dentro de nós, esse sentimento que não faz bem pra gente. Mas tem outro excesso que faz mal, o excesso de presente. Mas não só o excesso de presente para as nossas crianças, o excesso de informação das telas, mas o excesso do hoje. Quando a gente quer resolver tudo agora, quando a gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, quando a gente se cobra em fazer tudo da casa, tudo dos filhos, tudo da carreira, no mesmo dia, com as mesmas 24 horas. E o excesso de cobrança, o excesso de informação, o excesso de peso que a gente carrega, traz o estresse. Traz essa sensação de incapacidade. A gente nunca faz o suficiente. A gente nunca faz o bom o bastante. A gente nunca faz a quantidade que nos faz sentir reconhecida, nos faz sentir com prazer, com satisfação, realizada. O excesso do presente não traz a condição de que o dia tem as mesmas 24 horas para todas nós mamães. E que se você escolher alguma decisão ou alguma atividade, você está falando não para outras. Então, o excesso do presente, ele pode trazer esse estresse, essa estafa, esse burnout, esse excesso de informação, esse excesso de cobrança. Ele pode sim trazer sentimentos que não te fazem bem, pensamentos que não te fazem bem. Mas tem o terceiro excesso, que também não ajuda e é perigoso para nós mamães, que é o excesso de futuro. Quando a gente também não olha o que a gente já fez hoje, o que a gente já conseguiu, o que a gente já conquistou, o que a gente já fez pelos nossos filhos, as escolhas que a gente teve e as escolhas acertadas e também as que a gente errou e o que a gente aprendeu com o que errou. Quando a gente tá com a nossa cabeça lá no futuro, a gente tem excesso de futuro e aí então a gente promove ali sinais e sintomas para uma ansiedade. E a ansiedade é um dos maus do século, né? A gente nunca tá aqui, nunca tá agora. A gente tá sempre pensando no ano que vem, no mês que vem. A gente tá em outubro, já tá pensando no Natal. A gente terminou de organizar o aniversário desse ano das crianças, já tá pensando do ano que vem. Sabe? O excesso de futuro, ele leva à ansiedade, essa sensação de que nunca tá bom, que nunca tá suficiente, que nunca a gente tá pronta, que a gente nunca vai conseguir. E isso pode trazer essa sensação de ansiedade, esses sinais e sintomas que podem levar a uma ansiedade crônica. E para resumir, não tem certo, não tem errado, mas um meio de balancear o excesso é trazer o equilíbrio. A gente precisa sim olhar para o passado para entender que tudo que aconteceu com a gente nos trouxe até aqui. Que todas as escolhas que a gente fez, sejam certas ou erradas, trouxeram um aprendizado, uma experiência para que você fosse como você é hoje. E o presente é a forma da gente curtir cada momento, cada conexão, cada olhar nos olhos. Porque esse tempo de hoje, ele não volta atrás. A idade do nosso filho hoje, o tempo que a gente tem com eles hoje, a gente tem a oportunidade de criar memórias para o resto da vida.
E o futuro, a gente não tem controle. A gente não tem controle nem do passado, nem do presente, nem do futuro. Então, por que não ir vivendo? É claro, planejando, idealizando, sonhando para o futuro, mas sem perder os pés no presente. Esse equilíbrio que pode vencer esses perigos do excesso. Agora, fala pra mim, 1 ou 2 ou 3, quais dos 3 excessos que você vem brigando aí após a maternidade? Passado, presente ou futuro? Depressão, estresse ou ansiedade? Comenta aqui pra mim no vídeo. Um beijo muito grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.